Por que será que perder um filho pode ser uma das maiores dores que você pode enfrentar na sua vida? É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo de hoje. Eu sou o Anderson Mello, psicólogo, e trabalho com mães que sofrem por luto pela perda de seus filhos. Ah, o que acontece é o seguinte: a morte de um filho geralmente não é esperada. Isso é óbvio, né? Nós aprendemos desde pequenos que geralmente quem se vai são as pessoas mais velhas do que nós. Então, por mais que a gente não queira, a gente sabe que um dia nossa mãe, nosso pai, nosso avô, nossa avó vai antes de nós. Pelo menos é isso que se espera, é isso que a gente aprende durante a nossa vida. O que acontece é o seguinte: no caso do filho, essa ordem ela é invertida. E aí parece que o curso natural da vida ele foi rompido, ele foi quebrado, porque, ué, como pode o meu filho ir primeiro que eu? Deveria ser o contrário. E isso pode gerar uma série de questionamentos e dúvidas com você mesma sobre esse sofrimento que você está enfrentando aí. O que acontece, gente, é o seguinte: a gente nunca parou para pensar nisso, mas amar é uma moeda que tem dois lados. Um lado é o amor gigante que nós temos por uma pessoa, e o outro lado é o lado de perder essa pessoa, porque um dia ela se vai. Ou seja, é impossível eu amar sem um dia perder alguém. É impossível. E isso é muito difícil até de dizer, porque nós não queremos perder quem nós amamos. Eu não quero perder quem eu amo. Você com certeza também não queria perder quem você ama. Mas não tem jeito. Se eu amo, eu tenho que estar preparado para perder um dia. E no caso do filho, o que acontece é bem isso. O lado do perder, ele não existia para a mãe. Como assim? Se eu tenho uma moeda de dois lados. De um lado, eu tenho o amor pelo meu pai, por exemplo. Do outro, eu tenho o lado da perda, onde eu vou perder ele. No caso do filho, o lado da perda, ele meio que não existia, nem passava pela sua cabeça. Porque você não imaginava que haveria esse lado da perda. Você esperava que um dia você fosse primeiro que seu filho. E na verdade não foi isso que aconteceu. Por isso que ocorre essa angústia, essa culpa, esse choro, essa agonia quando você perde um filho. Porque a lei natural, vamos dizer assim, né? O curso natural da vida, ele foi rompido ali. E isso gera uma série de dúvidas e questionamentos, como eu falei. E quanto tempo dura um luto pela perda de um filho, por exemplo? A verdade é que não existe um tempo, tá? Dizem por aí, tá? Alguns estudos, que em média 6 meses, pelo menos é um tempo para que a pessoa consiga reorganizar a vida dela. 6 meses é uma regra? De jeito nenhum, não é uma regra. Cada pessoa vai ter o seu tempo. O que ocorre é o seguinte: esse luto, se ele estiver atrapalhando você de viver, atrapalhando você de render no seu trabalho, de continuar a sua vida, esse luto torna-se um luto patológico, ou seja, um luto doentio. E aí ele pode um dia virar uma depressão, por exemplo. Então, se você tem pensamentos de já não vale mais a pena viver, eu não vou mais conseguir viver, não faz mais sentido continuar a minha vida, nada mais tem graça, se você começou a perder o prazer nas atividades que antes você tinha prazer, se você tem uma tristeza constante e ininterrupta, ou seja, é difícil sentir alguma alegria, isso são sinais de depressão. E aí já é um luto complicado, porque a depressão já é uma doença. O luto não é doença, a depressão é. E qual que é a diferença de um para o outro? Todos nós, como eu falei, temos alguém que nós amamos. E todos nós, querendo ou não, temos que estar preparados para o outro lado da moeda, que é perder esse alguém. Então, todos nós meio que já estamos equipados com os dois lados da moeda. Um dia, nós vamos passar pelo luto. Todos nós, sem exceção. Alguns de forma mais intensa, outros de forma menos intensa, mas todos nós vamos um dia passar pelo luto. Então, o luto é uma fase natural da vida. É um processo natural onde eu preciso me reorganizar mentalmente, socialmente, quando eu perco alguém. A depressão já é uma doença, é um transtorno de humor.
E como toda doença, ela precisa de tratamento. Depressão tem cura. Quanto mais cedo você busca, melhor é. E é esse, inclusive, o foco do meu trabalho. Trabalhar com mães que entraram em depressão e que não conseguiram lidar com o luto pela perda de um filho. E eu falo para vocês que é um trabalho assim muito árduo, porque não é fácil para uma mãe que entrou em depressão ter perdido um filho. É uma tristeza gigante. E eu digo para você o seguinte: não invalide o seu sofrimento. Às vezes as pessoas vão chegar em você e ficar falando, ele está no céu, não precisa ficar assim. Fica uma pressão gigante para que você fique bem de novo. Para que você fique bem rápido. Para que você viva a sua vida. As pessoas têm até uma intenção boa de querer que a gente fique bem. Só que frases como, ele está no céu, ele não queria que se chorasse, só atrapalha, não é verdade? Só atrapalha. Então, coloca um filtro no seu coração e pensa o seguinte: essas pessoas não dizem isso porque elas são mal intencionadas. Pelo contrário, a intenção é boa. Só que elas não sabem. A verdade é que elas não sabem como te ajudar. Elas não sabem. E a melhor forma de fazer isso é você, na medida em que você quiser, você ir buscando essas pessoas para desabafar e para conversar. Não fuja da sua tristeza. Uma das coisas que eu mais discuto com as pessoas que eu atendo é o seguinte: quanto mais você evita a tristeza pela perda de alguém, mais você prolonga o sofrimento. É como se você plantasse uma semente e escondesse essa semente debaixo da terra, né? E essa semente ela vai crescendo, e esse luto, essa tristeza, ele vai aflorando ali, né? Vai surgindo, vai crescendo e vai tomando conta da sua vida. Então, quanto mais você evitar estar em contato com a dor, pior vai ser. Não evite sofrer. Não evite. Olhe fotos sim, pode chorar sim. Esteja em contato com aquilo que traz sofrimento para você. Anderson, mas eu não deveria fazer o contrário, eu não deveria tentar ficar bem em vez de ficar lembrando. Não. Não, porque a primeira fase para sair de um luto, né? O luto tem fases. A primeira fase para você sair bem de um luto é a aceitação. Então, aceitar, como que eu aceito que a pessoa morreu? Quando eu passo pelo ritual fúnebre, né? Ou seja, o enterro, o velório, quando eu permito entrar em contato com aquela realidade. Sabe aquela história da ficha cair? Passar pela situação do velório, do enterro, isso tudo ajuda a fazer a nossa ficha cair. Só que, se eu sair do velório e me bloqueio totalmente, eu não quero pensar, eu não quero olhar, eu não quero nem saber de pensar sobre o que morreu para tentar evitar a dor. Isso vai prolongar o teu sofrimento. E eu digo para você o seguinte: não funciona. Vou provar para você. Tenta não pensar agora em um bolo de chocolate. Pelos próximos 5 segundos, não pense em um bolo de chocolate em uma forma redonda. Vou dar 5 segundos para você não pensar nesse bolo de chocolate. Eu aposto que você pensou, né? Viu? Não adianta você querer ficar evitando pensar. Quanto mais você fica numa briga uma briga com a sua mente para tentar evitar os pensamentos, é pior. Não adianta você ficar aí tentando dizer o seguinte para você mesmo: eu não quero pensar, eu não quero ouvir, eu não quero nada. Não adianta. Permita-se nesse momento sofrer. Permita-se chorar. Permita-se estar triste. Permita-se estar mais fechado, introspectivo dentro de você mesma. Agora é a hora. Permita-se. Não fica tentando evitar o sofrimento não, que vai ser pior para você. E a médio e longo prazo isso pode virar uma depressão porque você não está deixando com que o luto passe e conclua o processo. Não estou dizendo aqui que você deve esperar que ao concluir o processo do luto você esteja super bem e que aquele vazio vai ser preenchido. Não vai, gente. Eu digo para vocês que o vazio de alguém que se foi nunca é preenchido. Nunca é preenchido. A saudade nunca vai deixar de existir. Nunca. Nós sempre vamos sentir saudade de quem se foi.
Nós sempre vamos sentir saudade de quem se foi. Esse vazio nunca vai ser preenchido. Mas, ao concluir o processo do luto, você entende isso e consegue seguir a sua vida. É isso que importa. Viver apesar de ter perdido alguém, tá? Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, compartilha com alguém que está precisando ouvir essas palavras, uma mãe que perdeu um filho. Eu trabalho com foco com mães que têm essa dor. E eu espero de verdade ter ajudado você. Um grande abraço, até mais.